Agora, nós vamos estar corrigindo nesse primeiro vídeo, página 4 até a página 8 das atividades da apostila de matemática, tá? Na página 4, foi o que eu tinha explicado no vídeo anterior, tá? Ele diz assim, ó, que essa forma aqui, tá, de bolos especiais, então ela tá dividida aqui em quantas partes? 2 sabores. Que fração do bolo corresponde a cada sabor? Aí vocês podem estar colocando lá 1/2, tá? Se temos 2 partes, cada parte equivale a 1/2. Com essa outra forma aqui, dividida em 4 sabores, tá? Do mesmo tamanho, iguaizinhos, complete. Cada sabor representa, se são 4 pedaços, cada sabor representa uma parte 4. Então, 1/4. Depois, ela também gostou muito desta forma, que são em 8 partes. Vocês podem estar escrevendo lá, em 8 partes. Cada parte de 8 é chamado de oitavos, né? Ó, tá? Essa daqui. Então, vocês podem estar colocando lá. Então, escreva a fração 1/8. Aí, escrever a fração 1/8, 1/8. Então, 1/8. Depois, Dorothy fez um bolo de 4 sabores na forma repartida em oitavos. Quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Nós podemos ver que ela fez 2 partes de cada sabor. 2 partes, tá? Ali embaixo ele vai falar sobre o numerador, tá? E o denominador, foi o que eu expliquei no vídeo, tá bem? É só para explicação. Numerador é a parte de cima, quantas partes foram consideradas, pode ser divididas, entregues a alguém. E essa aqui, o total de partes que foi dividido, tá? Essa foi o que eu comi, o que eu entreguei para alguém, né? Então, aqui por enquanto tá vendo só o 1. Então tá, depois nós temos nosso quadro de frações, que eu coloquei aqui, só acrescentei o milésimos, que não tem aqui. Lápis na mão. Veja agora os bolos que Dorothy fez, tá? Aí tá aqui o bolinho do lado. Quantas partes do bolo são de chocolate? Chocolate, essa escurinha, 2 partes. Deixa eu apagar aqui nossas atividades. 2 partes são de chocolate, tá? 2 partes. Qual é a fração que podemos escrever para indicar essas partes? Podemos escrever 2 partes. Então, podemos escrever 2/4. 2 partes de 4 que foi dividido, tá? 2 são de chocolate. C. Como se lê essa fração? Se lê 2/4. 2/4. Agora na 2. A seguir agora aqui, ó, nós temos um bolo, tá? Dividido em 6 partes iguais, que seria chamado de 1/6. Deixa eu pegar nosso bolo aqui. Representação só, né? Nosso bolo aqui, ó, 1/6. Quantas partes da forma serão de cada sabor? Então, se ela colocou aqui, ó, cores diferentes, você pode estar fazendo, vai fazer 3 sabores. Cada sabor deve ter o mesmo número de pedaços. Então, se são em 3 sabores, 3. Então, daí eu faço 6 dividido por 3, que seriam 2. Então, ali na 2 da A, vocês podem colocar 2, ela perguntou 2 sabores, então 2 partes, né? 2 partes, não é só 2 partes. Na B, que fração da forma representa cada sabor do bolo? 2 partes de 6 seriam 2/6, na B. Virando a página agora 6, aqui ela colocou um prato saudável. Deve ter variedade de alimentos e cores, bem colorido. Foi o que a gente estudou lá em ciências, lembra? Olha só, olha como ficou a divisão aqui, tá? Ela não tá totalmente certinha, tá certo? Em parte maior aqui, que seria verduras e legumes que temos que consumir maior parte, tá? Carboidratos e grãos e proteínas, elas são iguaizinhas, tá bem? Ali as partes. A parte com verduras e legumes representa... que parte desse total? Deixa eu apagar nosso quadro por enquanto. Agora, na 3. Número 3, 3A. A parte das verduras representa qual? Qual a fração? Se ela ocupa, né? Ela ocupa metade do prato, então eu posso escrevê-la 1/2, que é metade do prato, tá bom? Agora do ladinho você vai ter que pintar metade. Vai ter que ficar assim, ó. Nosso desenho do ladinho vai ficar assim, 1/2, tá bem? Vai ficar assim, tá certo? Meu prato não cabe aqui. Posso estar desenhando também, ó. Faz de conta. Aí você pinta essa parte aqui, tá
certo? Depois, na B, podemos dizer que a parte com carboidrato representa a metade a metade da metade do prato todo? Sim, né? Coloquem sim na B. Sim. Agora, vocês vão ter que pintar um quarto. Deixa eu ver se eu tenho um quarto. Vai ficar assim, ó, tá? Esse outro círculo ali vai ficar assim. Vocês terão que dividir, acho que já vem dividido, só pintar uma parte de 4. Depois, agora, use o círculo ao lado para representar como é o seu prato na hora do almoço. E você, como que você faz essa tua divisão aí, né? Das verduras, dos carboidratos, como que você faria a sua divisão? Depois você pode deixar teu desenho aqui do lado bem separadinho, tá? Na página 7 agora, número 4. Número 4. Pinte de verde 2 das 3 partes iguais de cada figura. Então, você vai ter que pintar apenas 2 partes de cada uma. Pode escolher ali, tá? A minha já veio pintada, tá certo? Olha como ficou da Pro. Ó, vocês podem estar fazendo parecido ou pintar outra diferente. Depois, qual a fração você pintou em cada figura? Você pintou 2 partes de 3, então 2 terços. B, como se lê essa fração? 2... Aqui a letra A, 2 terços. 2 terços. Depois, 5. Todos esses retângulos são do mesmo tamanho. Lembra das nossas réguas aqui? Tá? Seria quase isso aqui, tá bem? Só que aqui ele trabalhou assim, ó, em 10 partes. Então, ele trabalhou essa parte vermelhinha aqui em cima, ó. Essas partes aqui. E ali ele foi pintando. Ele pintou 3 partes vermelhinhas. Depois ele pintou 7 partes vermelhas, tá? E assim por diante. Aí ele pede para você estar representando cada parte que ele pintou. Parte pintada, 3 décimos. E parte em branco que sobrou, então, deixa eu apagar aqui, a 5. Fazer aqui, peraí, fazer aqui, ó. Vamos lá. Parte pintada, 3 décimos. E que sobraram, se tinha 10, eu peguei 3, sobraram 7 décimos. Depois, B, qual parte foi pintada? 8 décimos. Deixa eu ver aqui, vai colocar B e aqui A. 8 décimos, então sobraram 2 sem pintar. E depois, a C, eu peguei 6 partes. 6 partes de 10, sobraram 4 partes de 10. E a última, ele pintou 5, que ele pintou a metade, 5 décimos. Sobraram também 5 décimos, tá bem? Aí ele fala assim, em qual item foi pintada a maior fração de todos? Qual que vocês acham? A maior foi nessa daqui, a B. Coloquem lá a B. E a menor? A menorzinha foi a letra, deixa eu ver aqui, a letra A. Então, essa daqui seria o pontinho, né? Deixa eu colocar aqui. A maior B. E menor A. Assim fica legal. Em qual item ficou em branco a maior fração? A maior fração que ficou em branco foi na A. E a menor? Foi na B. Agora é o contrário. A maior foi A. E menor a B. Inverteu, tá certo? Essa é a relação que tem, né? Que ele fala ali. Que relação é possível observar nas duas respostas, né? Quando eu pego a parte maior, né? Que eu considero, pego pra mim, vai sobrar sempre um pedacinho menor. E se for ao contrário, né? Se eu pegar só um pedacinho, vai sobrar a maior parte em branco, tá bem? Vamos lá. Página 8, atividade 6, tá? Atividade 6, ele diz... Aqui ele dá um quadro dividido, tá? Em várias figuras, tá? Tem retângulos, tem círculos, enfim, quadrados. Aí ele pede para você colocar a fração e como se lê. A primeira nós pintamos 2 partes de 5, então eu tenho 2 quintos. Pode escrever lá, 2 quintos. A segunda parte, ele pintou 3 de 4, então 3 quartos. 3 partes, desculpa, 3 quartos.
Depois, ele pintou a metade, ó. Ele pintou 4 partes de 8. Posso chamar também de metade isso, tá? Não tem problema. Ele pintou 4 oitavos. 4 oitavos. E a última, ele pintou a metade. Então, ele pintou 1/2. Depois, 7. Observe esse retângulo aqui. Foi dividido em 10 partes. Mesma coisa da nossa régua ali de 10 partes, tá? Aí, vocês na A, vocês podem estar colocando 10 partes. 7. 7A. 7A. 10 partes. Na B. Na B, quantas partes foram pintadas? Pintou tudo. Eram 10, ele pintou 10 partes. Mesma coisa. Não sobrou nada sem pintar. Que fração pode ser escrita para representar que o retângulo foi todo pintado? Eu posso estar escrevendo, deixa eu ver se é C. C. Eu posso estar escrevendo assim, 10 décimos, né? Ou olha que grandão, 1 inteiro. Ó, 1 inteiro. Pintei tudo. Posso ser chamado também de 1 inteiro. Aí, do ladinho, ele fala assim, são partes iguais, né? O total foi pintado, né? Do total foi pintado tudo. 8. Todas as figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Que fração corresponde à parte pintada das figuras? Todas elas vão ser frações, né? Iguais, equivalentes ali. Então, são 2 meios. Depois, a B, deixa eu botar assim, essa aqui é a 8. 8. A B tinha 4 partes, então 4 quartos. E a C são 8 partes de 8 oitavos. Todas elas possam ser colocado 1 inteiro. Né? Ou 1 inteiro. Ai, meu Deus, ficou feio. Ou 1 inteiro. É igualzinho, tá? Mesma coisa. Então, nessa 8 agora ficou tudo corrigido. A gente acaba por aqui a nossa primeira correção, tá? E agora vamos dar uma paradinha para continuar fazer a próxima correção, né? Daqui a pouco com vocês, tá? Vão treinando aí, eu já volto.